Segunda, 23 de outubro. Clara e Julieta chegam na mansão Torrislanda para o almoço familiar. Clara se irrita por Rodrigo não estar na mansão e faz várias reclamações para Rosilena. Ela pede o apoio da sogra para que convença Rodrigo a ir para o Canadá com ela. Rosilena diz que vai falar com Maximino para que ele faça Rodrigo ir com ela para o exterior. Rodrigo chega nesse momento e diz à mãe: Mãe, nem você e nem ninguém vai decidir o rumo da minha vida. E eu preciso falar muito sério com você, e a sós. Rosilena fica assustada. Julieta diz à filha que acha que aquele almoço vai estar incrível. Já no escritório, Rodrigo diz a Rosilena que já sabe toda a verdade, que ela entregou Luciana quando era apenas um bebê e que enganou Cláudio Linhares, fazendo ele acreditar que sua filha estava morta. Rosilena fica chocada e Rodrigo a enfrenta. Rodrigo a pega pelos braços e exige que confesse a verdade. Sem saída, Rosilena assume seu crime na maior cara de pau. Rodrigo diz à cobra jararaca que foi ver Luciana e ela mesma confessou sua gravidez e que é filha de Cláudio Linhares e Aurora. Ele diz que ela contou que Rosilena colocou nos braços de Paz e Galdino. Rosilena diz que Paz debochou dela, pois havia jurado que jamais voltaria naquela casa. Rodrigo puxa a mãe pelos braços e manda ela parar de culpar os outros por seus erros. Rosilena conta ao filho o inferno que viveu nesses 20 anos pela grande culpa que sentia pelo pecado que cometeu. Rosilena diz a Rodrigo que ela se sente muito triste por ter feito tudo aquilo. Rodrigo diz a Rosilena que ela acabou com sua vida por ter o separado de Luciana. Rosilena diz: Ai, Rodrigo, o que eu posso te dizer é que nas guerras sempre há vítimas. E essa era uma guerra entre eu e a Aurora. E isso me dói muito, muito, porque houve uma vítima. E a vítima foi a Luciana. Rodrigo fica revoltado pela mãe não se arrepender de nada e ressalta que sente muita vergonha por tudo o que fizeram contra Luciana. Rosilena diz que fez o que fez para se vingar de Aurora, pois ela era amante do pai dele. Rodrigo fica incrédulo e diz que, de qualquer forma, o que ela fez foi um crime e que Luciana não tinha culpa de nada. Rosilena pega o telefone e desafia Rodrigo a ligar para a polícia e a denunciá-la. Rodrigo alega que jamais denunciaria sua própria mãe. Rosilena diz que não se arrepende de absolutamente nada e que, se pudesse, voltaria a fazer tudo novamente. Rodrigo fica chocado. Ele diz a Rosilena que seus irmãos devem saber de toda a verdade e que agora mesmo as mentiras cairão por terra naquela casa. Rodrigo diz que ela mesma vai confessar a verdade durante o almoço.
Rodrigo chega misterioso e todos estranham. Cláudio pede a Luciana que vá com ele para a capital, pois no dia seguinte vai se reunir com os Torres Landa para fecharem o acordo sobre a fortuna. Alterada e tensa, Rosilena se prepara para dizer toda a verdade. Ao chegar na mesa do almoço, encontra todos reunidos esperando por ela. Diante de todos, Rosilena diz que é uma pecadora, que pecou contra Deus e contra sua família. Ela revela que não cumpriu a última vontade de uma doente, que colocou em seus braços uma criança recém-nascida e que, ao invés de cuidar desse bebê, ela a entregou sem se importar com seu destino e que essa criança que entregou é a Luciana. Todos ficam chocados com a grande revelação. Rosilena diz a todos que sabe que nos olhos deles é a mais cruel das mulheres. Luciana diz a Cláudio que não para de pensar em Rodrigo e que a comoveu muito ao vê-lo chorando, após descobrir toda a verdade. Rosilena revela a seus filhos toda a verdade que sentia de Aurora. Ela diz que manteve toda a verdade em segredo e que isso para ela a fez sofrer muito. Rosilena conta que ela e Aurora eram muito amigas, até que ela se meteu com Maximino. Maximino intervém e diz que ele e Aurora nunca foram amantes. Rosilena conta aos filhos que Cláudio foi preso, que o parto de Aurora se adiantou e que ela só tinha ela como apoio. Ela diz que as coisas se complicaram no quarto e que a Aurora acabou ficando fraca e pediu que ela cuidasse de sua filha, porque sabia que iria morrer. Rosilena diz que a Aurora implorou que ela recebesse Luciana como sua filha e que a cuidasse, mas que ela não fez isso. Ela diz que traiu a Aurora por ciúmes, porque ela se meteu entre o pai deles e ela, e que entregou a filha dela para se desfazer daquela maldita criança que era o fruto de uma traição. Patrício diz à mãe que Luciana era uma bebê e a chama de covarde. Rosilena diz que tudo o que fez foi um ato de amor a Deus e a seus filhos. Maximino obriga Rosilena a revelar o que fez para enganar Cláudio Linhares. Sem saída, Rosilena confessa aos filhos que tirou os restos de um bebê para colocar no túmulo de Aurora, para que ele pensasse que fosse sua filha. Jana, Patrício e Rodrigo ficam horrorizados. Clara e Julieta só se divertem com o barraco. Novela Um Refúgio para o Amor. Terça, 24 de outubro. Maximino diz que as mentiras daquela casa acabaram. Lorenzo conta a todos os seus amigos que Luciana é filha do advogado Linhares. Estela e Violeta assumem que já sabem disso. Já no escritório, os Torres Landa se reúnem a sós
com o padre honesto. O padre tenta defender Rosilena e pede que não a julguem. Rodrigo diz que nada justifica o mal que sua mãe fez a ele e a Luciana. Patrício diz que os erros do passado de Rosilena afetarão e afetam o futuro. Jana recrimina a mãe e diz que o que ela fez foi assustador e pergunta se ela já imaginou se algo daquele tipo tivesse acontecido com ela. Cláudio compra roupas finas para Luciana. Rosilena vai para seu quarto e fica depressiva. Padre Honesto tenta mais uma vez fazer os Torres Landa perdoarem Rosilena. Rodrigo tenta consolar Jana. Maximino vai ao quarto, aplaude e diz a Rosilena que foi um espetáculo a atuação dela. Rosilena diz que não foi atuação e que enfrentar seus filhos foi o pior que já aconteceu em toda a sua vida. Maximino tortura Rosilena e diz que os filhos deles não irão a perdoar tão facilmente. Rodrigo diz aos irmãos que devem ajudar a mãe deles, pois é obrigação deles como filho. Luciana se sente culpada pelo sofrimento que está causando a Jana, Patrício e Rodrigo. Paz pede que a filha não sinta culpa, pois a responsabilidade de todo o mal é da Rosilena. Ela ainda pede que a filha vá para a capital com seu pai para apoiá-lo. Clara diz a Rodrigo que sente muito por toda aquela situação. No dia seguinte, Cláudio se prepara para ir tomar posse de metade de tudo que é dos Torres Landa. Luciana se comunica com Patrício e ele diz que sente muito por todo o dano que sua mãe lhe fez passar. Luciana se sente mal ao perceber a grande decepção de Patrício. Patrício diz que está sentindo muita vergonha e pede perdão por todo o mal que sua família causou a ela. O telefone é instalado na casa de Paz. Violeta diz a Ofélia que Marcial ligou para lá pedindo que se vejam e tem a impressão que ele vai pedir que morem juntos. Ela garante à amiga que não aceitará ficar com Marcial. Cláudio chega na empresa Torres Landa. Rodrigo vai na sala de reunião e os dois se cumprimentam. Luciana se alegra ao saber que foi seu pai que pediu para instalar o telefone em sua casa. Rodrigo pede a Cláudio que eles separem os assuntos legais dos pessoais. Cláudio diz que isso ele pode estar seguro, porque ele e sua filha são os menos interessados em ter uma relação pessoal com os Torres Landa. Rodrigo garante a Cláudio que vai assumir sua responsabilidade com o bebê de Luciana e espera conviver com ele. Cláudio diz que Luciana está refazendo sua vida e ele com a sua esposa, e que só o tempo vai colocar as coisas em seu devido lugar. Clara teme que Luciana retorne à capital e agora com poder e muito dinheiro. Quarta, 25 de outubro. Rosilena se tranca no quarto e preocupa Matilde, Constança e Jana. Enquanto isso, Rosilena está deitada no chão, feito maluca. Brígida abre a porta
e todos veem Rosilena deitada no chão. Ela diz que quer morrer, já que ninguém de sua família a ama. Jana e Constança ajudam Rosilena. Maximino fica enfurecido ao saber que Rodrigo conversou com Cláudio. Ele diz a todos que, a partir do dia seguinte, o inimigo deles entra na empresa como dono da metade de tudo e que devem saber separar as coisas. Maximino diz que não tem nada contra a Luciana, porém, agora a postura dela diante deles será diferente. Ele diz que provavelmente Luciana é a herdeira de Cláudio e que, de certa forma, também é dona de tudo. Rosilena diz a Constância que Luciana vai voltar para a vida deles e que só falta ela trabalhar na empresa do lado de Rodrigo. Clara garante a Julieta que por nenhum motivo permitirá que Luciana chegue perto de Rodrigo. Aldo começa a investigar sobre a empresa Torreslanda. Violeta vai atrás de Bernardo para saber como está indo o processo de divórcio entre Flor e Marcial. Madalena e Aquiles voltam a trocar farpas e discutir. Aquiles diz a Madalena que, ao invés dela andar julgando as pessoas, deveria cuidar melhor da filha dela. Madalena ordena que Aquiles não mencione sua filha. Violeta tem uma grande surpresa ao se inteirar que o divórcio entre Flor e Marcial é falso. No dia seguinte, todos se reúnem para Cláudio receber sua fortuna. Maximino assina o documento onde Cláudio recebe tudo que é seu por direito. O advogado pede que Cláudio também assine. Cláudio diz que quem vai assinar é alguém que é sua herdeira e é sua filha, a Luciana. Luciana chega e surpreende a todos. Rosilena diz a Clara que queria Luciana 7 metros abaixo da terra. Clara diz que com maior satisfação a ajudaria para acabar com essa maldita, que nesse momento está acontecendo a assinatura onde Cláudio se apodera de metade de tudo que é deles. Luciana assina os documentos e agora é a nova dona da metade de tudo. Das pessoas que a tanto fizeram sofrer. Rosilena diz a Clara que Luciana pode acabar trabalhando na empresa junto com o Rodrigo. E isso a preocupa. Ela diz a Clara que Luciana tem uma vantagem sobre elas, que seu filho vai nascer antes do de Clara e que, se for menino, será o herdeiro da família Torreslanda. Cláudio e Luciana se preparam, pois em breve começarão a trabalhar na empresa. Revoltada, Violeta diz a Ofélia e Serena que Marcial a enganou outra vez e jura que dessa vez não irá perdoar. Violeta garante às amigas que não voltará a se apaixonar e que ninguém debochará dela. Aquiles planeja sua viagem para rever Violeta. Luciana diz ao pai que era seu dever o apoiar. Está em seus momentos alegres e tristes e que por isso foi para a capital. Cláudio agradece a filha e os dois dizem que se amam. Rosilena diz a Clara e Julieta que Cláudio já é dono da metade de tudo que é deles e revela que Luciana está na capital. Clara e Julieta ficam chocadas quando Rosilena diz que a mulher que foi empregada naquela casa agora é sócia da empresa Torreslanda.
Jana passa pela rua que Lorenzo vende as tortas e o cumprimenta. Rodrigo diz a si mesmo: mesmo que você não queira, vamos nos ver, Luciana. Nesse momento, Clara chega no escritório e reclama por ele não a manter informada sobre os assuntos da empresa. Rodrigo diz que não se mete nas coisas dela e a proíbe de se meter nas dele. Clara diz que ele não pode a proibir de nada, porque ela é a mulher dele. Rodrigo relembra a Clara que o casamento deles foi um contrato e nada além disso. Aldo e Vicky colocam o seu plano em ação para tirarem proveito de Maximino. Vicky diz ao amante que o ama tanto e quer lhe pedir que lhe dê uma ajuda para ter seu próprio salão de beleza. Maximino diz que só ele sabe como e quando terá vontade para ajudá-la. O neurologista pede que Rosilena faça mais exames. Rosilena fica furiosa. Diz que não quer saber de exames e nem de médicos. Clara garante a Rodrigo que não vai permitir que a doméstica fique ao lado dele na empresa. Rodrigo diz que Luciana não é nenhuma doméstica e que agora é tão dona da empresa quanto eles. Ele ainda diz a Clara que se ela quiser fazer suas ceninhas e escândalos, que faça em outro lugar, porque ali na empresa ele está trabalhando. Luciana se reencontra com seus amigos da vila e todos se alegram. Cláudio conta a eles que ele e Luciana foram receber o que é de direito deles, por parte dos Torreslanda. Todos se surpreendem ao saber que Luciana está milionária e que tem o mesmo poder que a família que tanto a humilhou. Rodrigo conta a Patrício sobre a discussão que teve com Clara e que ela está com muita raiva e ciúmes por Luciana começar a trabalhar na empresa. Ele diz ao irmão que se casar com Clara foi o pior erro que poderia tomar em sua vida. Julieta diz a Clara que devem se informar de tudo que Luciana fará daqui para frente. Julieta diz a Clara que se caso o bebê de Luciana morresse ou desaparecesse, somente o filho dela seria o herdeiro de toda a fortuna. Clara sorri diabolicamente e acha incrível a ideia. Rodrigo diz a Patrício que vai assumir sua responsabilidade como pai do bebê de Luciana. Nesse momento, Rosilena chega e diz que não está de acordo que ele dê o sobrenome Torreslanda para um filho fora do casamento. Rodrigo diz que é ele quem vai tomar suas próprias decisões e desliga a videochamada. Patrício diz à mãe que está cada dia mais preocupado por ela e seus atos. Rosilena diz ao filho que, mesmo depois de confessar toda a verdade, ainda não encontrou a paz que precisa para viver. Patrício dá conselhos para a mãe e declara seu apoio, dizendo que a ama. Rosilena fica emocionada e abraça o filho. Quinta, 26 de outubro. Marcial vai atrás de Violeta e ela ordena que ele não volte a tocá-la. Violeta diz que já sabe que o processo de divórcio dele é falso. Marcial pede que ela o deixe explicar, mas acaba levando um segundo tapa na cara. Vicky diz a Aldo que Maximino se negou a dar o salão de beleza para ela.
Aldo pede que ela siga pedindo isso para ele até ele ceder. Melissa confessa a Jana e Maximino que se não estava indo na mansão era porque já sabia do terrível pecado de sua tia Rosilena e não queria ter algum desentendimento com ela. Clara diz às amigas que Rodrigo prefere estar com qualquer outra pessoa do que com ela. E ela tem certeza que ele não a ama nem um pouco. Valentina joga na cara da Clara que ela se casou sabendo que Rodrigo não a amava, pois ele só tem olhos para Luciana. Clara fica furiosa ao ouvir a verdade e expulsa suas amigas do apartamento. Aldo, Fabiano e Lorenzo conversam para fazerem uma sociedade sobre a venda das tortas e pensam em abrir um local próprio para o negócio. Maximino adverte Rosilena que quando ela for vê-lo na empresa, poderá se encontrar com Cláudio e Luciana. Rosilena fica revoltada e diz que aquela ignorante não poderia trabalhar na empresa. Maximino debocha de Rosilena quando ela conta que Luciana foi quem a livrou da cadeia. Marcial e Aldo conversam. Marcial confessa a Aldo que é policial e que se vai com muita frequência à boate é porque está fazendo uma investigação para saber quem é o dono do local clandestino. Aldo fica surpreso ao saber que existem mais negócios sujos ali no inferno. Rodrigo chega em seu apartamento e Clara volta a brigar com o marido. Rodrigo confessa à esposa que não para de pensar em Luciana e que cada um deve seguir sua vida. Clara diz que a maldita hora que Rosilena revelou a verdade e confessa que elas haviam feito um acordo para que ele nunca soubesse que Luciana era filha de Cláudio Linhares. Rodrigo fica perplexo ao saber que quase todas as pessoas sabiam do segredo. Clara reitera que fez tudo o que fez para que ele pensasse que Cláudio e Luciana eram amantes. Ela diz que sabia que Luciana estava esperando o filho dele e não disse nada para fazê-lo sofrer. Rodrigo agradece Clara por ter confessado a verdade e ressalta que ela acaba de dar mais uma razão para ele a desprezar. Ele diz que ela apenas é a mãe de seu filho, porque, como mulher, já não vale nada. No dia seguinte, Lastra vai atrás de Ofélia e diz que está decidido a mudar por ela e confessa que está gostando muito. Ofélia fica surpresa quando Lastra diz que vai fazer de tudo para conquistá-la. Na empresa, Luciana e Cláudio chegam para seu primeiro dia de trabalho. Rodrigo e Luciana se encontram e conversam. Rodrigo pergunta como ela está e o seu bebê. Luciana diz que está bem e que às vezes sente tonturas. Rodrigo confessa à amada que foi um idiota com ela e que pensava que ela e Cláudio eram amantes e que foi o ciúme que o fez se casar com Clara. Rodrigo garante que não se casou por amor, pois seu amor é ela. Luciana pede que Rodrigo não se aproxime dela daquela maneira e não lhe diga nada sobre amor. Ela diz que se está ali na empresa é por amor a seu pai,
mas que não lhe dá direito de se aproximar dela. Maximino está todo enraivado porque Cláudio e Luciana estão na empresa e que agora são donos também. Luciana diz ao pai que está com medo de ficar frente a frente com os Torres Landa. Cláudio pede que a filha tenha confiança, pois ela é tão dona quanto eles. Depois, Luciana e Cláudio se reúnem com os Torres Landa. Novamente, com muita raiva, Maximino faz o reconhecimento oficial que Cláudio e Luciana Linhares são sócios da empresa. Patrício se coloca à disposição de Cláudio e Luciana para o que eles precisarem. Cláudio decide fazer uma auditoria na empresa e deixa Maximino tenso. Furiosa, Clara diz a Julieta que nesse momento Luciana está tomando posse da empresa. Julieta pede que a filha não fique tão nervosa. Isso pode fazer mal ao bebê. Aquiles deixa Procópio encarregado de seus negócios, enquanto viaja para a capital. Patrício pede que Luciana vá com ele em seu escritório para conversar um pouco. Luciana aceita e os dois conversam. Rodrigo ouve a conversa dos dois atrás da porta. Patrício faz vários elogios para Luciana. Rodrigo começa a suspeitar que possa existir algo entre Luciana e Patrício. Porém, chega à conclusão que são coisas de sua imaginação. Luciana se instala em seu escritório na empresa. Clara chega na empresa e vai atrás da Luciana. Clara diz que está ali para colocá-la em seu lugar. E mesmo que ela seja filha de Cláudio, jamais deixará de ser a criada. Clara adverte Luciana e ordena que ela não se aproxime de Rodrigo, porque ele é seu marido. Luciana enfrenta Clara e diz: Você errou de escritório. Peça para o seu marido que não me procure, porque eu já pedi agorinha. Mas certamente ele vai te ouvir melhor, já que você é a esposa dele. Clara diz a Luciana que ela não tem capacidade para estar em uma empresa de grande porte como a Torres Landa. Luciana diz que ela está errada. A relembra que é dona da metade de tudo e que da próxima vez ela mata em sua porta antes de entrar. Clara sai da sala de Luciana e vai atrás de Rodrigo. Ela reclama pelo marido estar atrás de Luciana e diz que ele não a respeita. Ele manda Clara parar de fazer escândalo e a expulsa. Por telefone, Patrício conta a Jana que Luciana está na empresa e está maravilhosamente linda. Jana se alegra e diz que imagina. Sexta, 27 de outubro. Paz desabafa com Madalena e diz que acredita que pouco a pouco Luciana deixará o povoado de vez e ficará com seu pai. Cláudio, Luciana e Paz se falam por telefone e ela diz à mãe que não vê a hora de voltar para o povoado e que já está com muitas saudades. Rodrigo diz a Patrício que Clara sempre encontra uma maneira de fazer a vida dele um inferno. Luciana diz a Cláudio que quer seguir fazendo suas cerâmicas, ajudar as mulheres do povoado, dando-lhes emprego e ensinar artesanato. Clara diz a Julieta que não é feliz
e que o pior é que nunca será. Ela conta à mãe que enfrentou Luciana e ela lhe disse que é Rodrigo quem anda atrás dela. Clara diz que Rodrigo lhe disse que só a suporta por estar grávida. Julieta diz à filha que ela está esperando um Torres Landa e que deve utilizar isso a seu favor. Rosilena vai à igreja para conversar com o padre honesto e já em seu apartamento, Rodrigo encontra Clara passando mal e com muita febre. Rosilena se despede de Padre Honesto e diz que vai voltar para casa. Nesse momento, Luciana chega na igreja e fica cara a cara com Rosilena. Rosilena, muito cara de pau, cumprimenta Luciana e diz: Olha, que surpresa! Clara diz a Rodrigo que seu ventre está doendo e que não está se sentindo bem. Rodrigo se preocupa. Na verdade, Clara está fingindo estar doente para manipular Rodrigo. Rosilena pede que Padre Honesto deixe ela falar a sós com Luciana, pois as duas têm uma conversa pendente. Padre Honesto se retira para deixar Rosilena e Luciana a sós. Rosilena diz a Luciana que o destino a venceu e que seu único objetivo era defender sua família. Ela garante que não é uma pessoa má e jura diante da imagem de Jesus Cristo que está arrependida. Luciana finalmente acorda para a vida e diz: então então que ele lhe perdoe, porque eu não consigo. Rodrigo cai na manipulação de Clara e diz que a mãe dela vai ficar no apartamento, pois ele precisa trabalhar, mas que se precisar de qualquer coisa, pode ligar. Rosilena tenta manipular Luciana, dizendo que ela tem um coração generoso. Luciana diz que não é generosa, mas que não quer que os filhos dela sofram. Rosilena agradece Luciana e se retira. Maximino manda mensagem para Vicky, dizendo que a espera em meia hora. Luciana conta a Cláudio que se reencontrou com a Rosilena e que ela lhe pediu desculpas. Ela diz ao pai que está se sentindo mal porque disse a ela que nunca poderia perdoá-la. Cláudio consola a filha e diz que ela não precisa sentir culpa. Jana diz a Patrício que buscou as notas de Luciana e que ela passou nos estudos. Jana revela ao irmão que Melissa está apaixonada por Cláudio Linhares. Aldo, Jerônimo e Vicky jantam juntos. Depois a Vicky diz a Aldo que está colocando o plano deles em ação e que deixou Maximino plantado no motel. Maximino, furioso, mandou uma mensagem para Vicky questionando por que ela o deixou plantado no motel. Vicky liga para ele e diz que sente muito, mas que estava com muito trabalho. Maximino diz que isso não o interessa, mas Vicky diz que a ela sim, porque ela tem uma patroa para dar satisfações e contas para pagar. Luciana se hospeda em um hotel de luxo e leva Violeta para elas conversarem. Violeta desabafa com a amiga, diz que já não acredita no amor e que vai se envolver com o primeiro milionário que aparecer.
Luciana dá conselhos a Violeta e diz que o amor é precioso, mas que às vezes machuca. Melissa vai ao escritório de Cláudio e o convida para jantar. Cláudio aceita e Bernardo percebe o clima romântico entre os dois. Constança e Oscar jantam juntos em um restaurante. Melissa e Cláudio chegam e os cumprimentam. Constança pede que eles jantem com eles. Melissa fica sem graça, já que queria jantar a sós com o advogado Linhares. Aquiles avisa Procópio que no dia seguinte vai ir para a capital. Cláudio, Constança, Oscar e Melissa falam sobre as teses. Cláudio diz que Melissa soube separar as questões pessoais das profissionais e que passaram bons momentos juntos. Melissa conta a Cláudio que Luciana foi aprovada no exame do ensino médio. Cláudio agradece Melissa por ter sempre tratado bem sua filha e ressalta que Jana também é muito amável. Melissa olha com muito amor para Cláudio. Matilde diz a Patrício que ama Rosilena como se fosse a filha que ela nunca teve. Clara diz a Rodrigo que se sentiu muito mal depois da discussão deles e justifica que fica muito nervosa, pensando na possibilidade de Luciana roubá-lo dela. Rodrigo diz a Clara que eles se casaram com um acordo e que é melhor evitarem aquelas brigas. Maximino está furioso, pois Vicky desligou o celular enquanto falava com ele. Vicky diz a Aldo que não tem mais medo de Maximino e que vai deixar ele sofrer um pouquinho. Mais tarde, Maximino coloca seu celular na cabeceira e vai tomar um banho, enquanto Rosilena se prepara para dormir. O ar começa a vibrar e Rosilena avisa Maximino, que pede que ela o deixe e não a toque. Rosilena se incomoda com o barulho e quando vai desligar, vem uma mensagem de um número não registrado, escrito assim: Amanhã conversamos, Ursinho. Beijos. Ao se dar conta que está sendo feita de otária e corna, Rosilena fica furiosa, mas volta a dormir com os chifres mais altos que de Satanás. No dia seguinte, Rosilena vê outra mensagem da amante de Maximino, onde ela pede que se vejam para conversar. Maximino chega ali e diz que já está indo, pois tem uma reunião com os holandeses. Rosilena olha bem para a cara dele e diz: Claro, não faça esperar, ursinho. Ela está ansiosa para te ver. Quer ver o ursinho dela. E Rosilena pergunta: Desde quando você coloca Gaia em mim? E ele diz que isso é muito fácil de deduzir, que ele a engana desde quando ela deixou de compartilhar sua vida com ele. Maximino diz que já faz anos que Rosilena não permite que ele a toque e debocha dela, ao insinuar que ela se vê como uma santa. Ele desafia a esposa a contar para os filhos e justificar que teve que buscar em outra mulher o que não tinha em casa. É revelado que Maximino e Rosilena não têm intimidade desde o nascimento de Jana. Quando Maximino sai do quarto, Rosilena tem um surto e diz: Eu te odeio, maldito.
Desgraçado, quem você pensa que é, seu infeliz?